Oi pessoal, tudo bom? Vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de como ingressar na pós-graduação. É uma dúvida bem relevante aqui entre os nossos seguidores, né, que tem interesse em seguir a área acadêmica, então eu vim tentar explicar um pouquinho, um passo a passo para vocês. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente tem interesse em fazer um mestrado, um doutorado ou mesmo uma iniciação científica é buscar um tema que nos interesse. Isso é fundamental porque a gente vai investigar a fundo um determinado assunto e isso é bastante trabalhoso, né? Então, a primeira coisa é definir qual que é a área de interesse. Depois disso, a gente precisa procurar, então, dentro da nossa área de interesse, algumas linhas de pesquisa que estejam de acordo com o que a gente quer trabalhar e quais possíveis orientadores, né, a gente poderia, então, entrar em contato. E normalmente a gente tem nos sites das universidades, então Unifesp, USP, Unesp e nas universidades públicas, geralmente no site dessas universidades a gente tem ali linhas de pesquisa e os orientadores. Então vocês podem entrar, podem ver qual que é a linha de pesquisa de cada orientador. Você pode acessar o currículo Lattes desse orientador, né? E muitas vezes pegar o e-mail de contato. Então, o segundo passo seria fazer contato com possíveis orientadores. Explicar para essa pessoa, né, o interesse de vocês em desenvolver uma pesquisa, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, um projeto de IC, e verificar quais seriam os passos, né, para isso. Normalmente, esses orientadores, aí, ou possíveis orientadores, eles exigem que a gente faça um estágio probatório. O que é isso? É que a gente frequente aquele grupo de pesquisa, seja um grupo que trabalha com pesquisa básica dentro de um laboratório, seja um grupo que trabalhe com pesquisa com seres humanos, e aí vocês vão frequentar um ambulatório, mas é sempre interessante fazer esse estágio probatório. Dependendo do orientador, isso pode durar alguns meses, até um ano ou mais. A ideia é que vocês conheçam o funcionamento ali, né, daquela linha de pesquisa, que vocês observem como que funciona, que vocês vejam se é isso mesmo que vocês querem, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da pesquisa básica, que é a experiência que eu, a Isa e a Ana K temos, a gente, por exemplo, trabalhou com modelo animal, né, com ratinho de laboratório. Então, isso, de repente, pode ser um bloqueio, um obstáculo para algumas pessoas. Então, antes da gente ingressar, é importante a gente ver se a gente consegue trabalhar aí com os modelos que são utilizados dentro daquele laboratório, certo? Esse estágio também ele é interessante porque durante o estágio você consegue conhecer um pouco mais a linha de pesquisa, consegue inclusive começar a pesquisar sobre essa linha e pensar no desenvolvimento do seu projeto. A gente tem algumas diferenças entre, né, as faculdades, entre os institutos de pesquisa com relação à seleção. Mas geralmente o projeto de pesquisa ele é um critério de avaliação para o ingresso na pós-graduação. Então, geralmente a gente tem aí uma prova, que normalmente é uma prova de conhecimentos específicos da área. No nosso caso, a gente fez uma prova de fisiologia geral. A gente tem também lá no Instituto de Ciências Biomédicas a necessidade de apresentar um teste de proficiência numa língua, que no caso é o inglês. Então, para se inscrever no processo de seleção, a gente precisa apresentar a aprovação no teste de proficiência. A gente precisa ter passado na prova, né, de seleção, que é uma prova de fisiologia, e a gente precisa submeter um projeto de pesquisa. Nas diferentes universidades, isso pode variar. Então, a gente pode ter alguns lugares onde apenas você é avaliado pelo projeto de pesquisa, alguns lugares onde a prova de proficiência em inglês ela não é um pré-requisito para inscrição no processo seletivo, o indivíduo tem aí um prazo para apresentar a aprovação nessa proficiência. Isso vocês vão saber procurando exatamente as informações do setor de pós-graduação da universidade aí que vocês têm interesse em ingressar. Mas mais ou menos é assim que funciona. Então, durante esse estágio probatório,
é interessante que a gente conheça a linha de pesquisa, que a gente comece a elaborar o nosso projeto, né? O que a gente pretende desenvolver depois de ingressar na pós-graduação oficialmente, e também se preparar, seja para o teste de proficiência, seja para a prova de conhecimentos gerais. Então, esse seria um passo a passo aí que é o básico, né? Lá para o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Lá, esse processo seletivo, ele acontece semestralmente, né? Então, a gente tem 2 oportunidades aí no ano de ingressar na pós-graduação. Uma coisa interessante para alunos que estão ainda na metade da graduação é ingressar na iniciação científica. Então, a partir do momento que você está na iniciação científica, a chance de você já dar continuidade para um mestrado ou até para um doutorado direto é maior, né? Então, o que é a iniciação científica? Ela seria uma etapa prévia ao mestrado, né? Então, você vai desenvolver um projeto num tempo bem menor. Então, geralmente, os projetos de iniciação científica vão ter duração mínima de 1 ano. Por isso que é importante você estar na metade da graduação. É impossível ingressar na iniciação científica as pessoas que já estão para se formar, porque não tem, né, tempo hábil para finalizar o projeto. E a iniciação se destina a alunos de graduação. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que a iniciação, ela não é obrigatoriamente um pré-requisito para o mestrado, tá? Então, no meu caso, no caso da Isabela, a gente não fez a iniciação científica, né? Eu vou comentar um pouquinho aí da história de cada uma de nós, para vocês verem que diferentes perfis podem chegar na pós-graduação, tá? Para alunos que já estão finalizando a graduação ou que já são formados, a primeira proposta é realmente ingressar no mestrado, seguindo esse passo a passo que eu falei. Então, procurar uma linha de pesquisa que seja interessante, fazer contato com orientadores. Esse contato pode ser feito por e-mail e depois a gente vai marcar aí uma reunião para conhecer. Provavelmente vai fazer o estágio probatório, vai se preparar para a prova de seleção, para a prova de proficiência e, enquanto isso, desenvolvendo o projeto. A minha experiência, ela é um pouco diferente, né, do que a gente vê na pós-graduação. Então, eu ingressei na pós-graduação, ingressei no mestrado no ICB 8 anos depois de formada, né? Então, eu me formei, fiz uma especialização no próprio ICB em Fisiologia do Exercício, fui trabalhar como nutricionista, que é a minha formação, e só depois de muito tempo eu fui procurar o mestrado. Né? Então, fiz exatamente isso. Procurei algumas linhas de pesquisa que me interessavam, fiz contato com alguns professores e tive a sorte de receber uma resposta positiva do professor Ângelo Carpinelli, que é uma referência aí no Brasil na pesquisa em secreção, né? Fisiologia da secreção de insulina. Eu realizei um estágio no laboratório, em torno de uns 4 ou 5 meses. Durante esse estágio, a gente foi trabalhando no projeto de pesquisa. Eu fui fazendo aulas particulares de inglês para a prova de proficiência e fui estudando sozinha a fisiologia, né? Então, peguei um livro de fisiologia e fui estudando sozinha para a prova. Aí, eu passei na prova de proficiência, passei na prova de conhecimentos específicos e depois passei por uma arguição do meu projeto de pesquisa e aí ingressei no mestrado. No ICB, normalmente, quando a gente faz o mestrado lá, o doutorado, automaticamente, você pode ingressar apenas apresentando o projeto de pesquisa, que foi o meu caso. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado dentro da mesma área, né, com o mesmo orientador, o professor Ângelo Carpinelli. A Isabela teve uma trajetória um pouquinho diferente, né? Então, entre a graduação e o mestrado, ela fez uma especialização no INCOR, né, na área aí de fisioterapia cardiorrespiratória, e ela emendou o mestrado na sequência da especialização e também acabou fazendo mestrado, doutorado e agora retorna para o ICB para desenvolver o projeto de pós-doutorado com o professor Wagner Antunes na área de controle da pressão arterial, né? Então, ela fez uma especialização, mas logo em seguida foi para pós-graduação. No caso da Ana Carolina, ela foi imediatamente para pós-graduação. Ela se formou na Unesp, em fisioterapia,
E assim que se formou, ingressou no mestrado, né, na área aí, com uma linha de pesquisa que trabalhava tecido adiposo e exercício. Concluindo esse mestrado na Unesp, de Presidente Prudente, se eu não me engano, ela vem para São Paulo para fazer o doutorado lá no ICB, né? Trabalhando com hormônios tiroidianos e com a professora Maria Tereza Nunes. E aí, com a Maria Tereza, a Ana Carolina fez o doutorado e também desenvolveu aí projetos de pós-doc. Então, só para vocês verem como a gente não precisa imediatamente sair da graduação e ingressar no mestrado ou ter feito obrigatoriamente uma iniciação científica para ingressar no mestrado, né? Então é possível a gente ir para a pós-graduação depois de um tempo de formada, como aconteceu comigo. É claro que a gente precisa correr um pouco atrás desse prejuízo. No meu caso, eu tive que estudar fisiologia sozinha, né, para a parte da prova específica. Mas sempre é possível, pessoal. Então, para quem tem vontade de ingressar nessa área acadêmica, tá? Sempre é possível, sempre dá tempo. E o importante é procurar uma área que vocês gostem, tá bom? Espero ter esclarecido aí as principais dúvidas. Quem ainda tiver dúvida, tiver pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um direct pra gente que a gente vai responder com o maior prazer. Um beijo grande!